Bem-vindos ao Brejo! Esse vídeo faz parte da playlist da Visibilidade Lésbica. Pode ser que você esteja vindo do canal da maravilhosa da Ju Giampaoli ou de algum outro canal que tá na playlist que também é maravilhoso. Então, por isso, já se inscreve aqui no nosso canal, deixa seu like, assiste esse vídeo até o final e deixe seu comentário aqui embaixo. Não se esquece também de seguir a gente nas nossas redes sociais. E hoje eu quero te convidar para a gente bater um papo e conversar sobre novas narrativas. Salve pretas, aqui é a Jamine, do Instagram Preta Caminhão. Eu vim trazer um pouco das minhas vivências enquanto mulher lésbica negra que não performa feminilidade. A primeira coisa que eu me questiono é quando eu me descobri enquanto lésbica. Jamine com Jamine. Desde as minhas primeiras lembranças, já entendia que eu não gostava de homem, apesar de também já ter sofrido, como toda a maioria das mulheres lésbicas, a grande maioria. Sofreu mesmo com a heteronormatividade compulsória, enfim, tiveram que passar por relacionamentos com homens. Então eu tive relacionamento com homem, mas não cheguei a namorar nem nada do tipo. Eu entendia que dentro do padrão da sociedade eu já sentia que eu tinha alguma coisa de diferente. Mas até então eu não tinha clareza ainda na minha cabeça como esse processo acontecia. Durante a escola, né, principalmente durante o ensino médio, que eu já entendi que eu gostava de mulher e eu gostaria de me relacionar com mulher. Foi a partir desse momento, né, foi do ensino médio, tipo, primeiro e segundo ano em diante, que eu já comecei a me relacionar somente com mulher. Eu demorei para contar para os meus pais, para minha família, que eu era lésbica, assim, né, para os meus pais, porque já tinha alguns primos que já sabiam, eu já tinha mais tranquilidade para conversar com eles. A minha irmã mais velha foi a primeira pessoa a saber, ela é e continua sendo uma grande parceira, enfim. Então ela sempre esteve comigo, ela sempre teve o apoio, ela sempre foi o carinho que eu precisava nesse momento, assim, de loucura na minha cabeça. E aí tem uns 2, 3 anos que eu me assumi aqui na minha família, para os meus pais. Foi difícil pela forma como aconteceu, mas hoje, com a cabeça de agora, eu vejo assim que eu perdi muito tempo e não contando antes, né? Principalmente porque eu vivo num ambiente familiar muito saudável e muito tranquilo para essas questões. Eu não cheguei para os meus pais e contei, não tive, né? Cheguei, sentei, olha, precisamos de conversar, vou contar, porque eu não concordava muito com isso, porque a minha irmã nunca teve que chegar e contar, olha, eu gosto de homens. E eu ficava muito revoltada de ter que fazer esse movimento. E também porque eu tinha uma outra ideia de como eu faria isso. Eu imaginava que eu teria que sair de casa, ter o meu espaço, ter a minha estabilidade financeira. E só depois que eu tivesse todo esse universo criado, que eu conseguiria contar para eles. Há 2, 3 anos atrás, ocorreu um episódio na casa da sogra da minha irmã, que foi assim, que não teve como fugir, que ficou claro que era minha namorada, porque eu gostava de mulher. E foi nesse momento que a minha mãe me confrontou e perguntou se eu era lésbica ou não. E diante já de tudo que eu tinha passado, dessa angústia, de ter que ficar se escondendo, parecendo que você tá fazendo alguma coisa que não pode, que não devia estar fazendo, que eu falei que eu cheguei no meu limite, falei, olha, é assim mesmo, ela é minha namorada, que é isso, gosto de mulher. Foi uma questão muito tranquila pra minha mãe, assim, eu até, na verdade, já esperava que seria mais tranquila da parte dela, mas assim, confesso que foi muito mais tranquilo do que eu imaginava. Com meu pai, também foi super tranquilo, ele se tornou uma boa, assim, não teve drama, não teve caos, não teve nada, foi a minha família me respeitando muito, que isso é uma coisa que eu tenho muita sorte mesmo, porque eu tenho um núcleo familiar muito saudável que me respeitou muito e respeitou todas as minhas decisões. Enfim, a gente sofre, mas quando a gente tem um apoio familiar, o resto é só o resto mesmo. Antes de eu me entender como lésbica, eu era uma mulher negra e gorda. Nessa época, o que não faz muito tempo, eu achava que eu não era digna de amar, de ser amada. Eu achava que eu nunca ia me sentir à vontade com o meu próprio corpo. Me vestia com roupas que claramente não expressava
como eu me sentia por dentro. Aquela tal da heteronormatividade, né? Da padronização de corpos. E foi sim um processo lento me entender, me assumir, me aceitar mesmo assim por inteiro. Eu tive muita dificuldade de perceber que eu podia usar roupas maneiras, que eu podia ser estilosa. Até eu aceitar que meu corpo não era feio, que meu corpo era um corpo normal como outro qualquer, e que eu não precisava estar dentro daquele corpo padrão branco, eurocêntrico, magro. Muita coisa mudou na minha vida, porque antigamente, principalmente antes de eu me perceber sapatão e essas coisas assim, eu queria me esconder. Eu usava muita roupa preta, muita roupa que passasse batido, porque eu não me achava digna de ser percebida, porque eu me achava feia por eu ser gorda. E eu não entendia muito bem o que estava acontecendo comigo, porque eu estava me descobrindo sapatão e afins, né? E depois que isso aconteceu, que eu me descobri sapatão, que eu comecei a ler sobre o movimento negro, sobre empoderamento, eu passei a usar outras roupas e hoje em dia eu me sinto maravilhosa. Como é importante a gente se entender, se empoderar, fazer as pazes com a gente mesmo, entender que a nossa sexualidade faz parte da gente como um todo. Parece que, sei lá, tudo finalmente se encaixa. O exterior combina com o interior. E foi a partir desse momento que eu quebrei essa barreira, assim, olha, sou lésbica e é isso. Foi quando eu comecei a mudar também a minha relação com o meu corpo, da forma como eu me vestia. Olha, agora eu quero viver da forma como eu gosto, da forma como eu me vejo. E independente de qualquer coisa, que foi quando eu vi que performar a feminilidade era uma coisa que eu sofria muito, que não era uma coisa ok pra mim. E foi quando eu falei, olha, quero quebrar isso também e quero mostrar que existem novas narrativas, existem novos corpos, existem novas formas de viver e que isso não quer dizer exatamente nada sobre a minha essência, sabe? Apesar da estética ser importantíssima e ser o nosso primeiro cartão de visita, né? Isso não determina exatamente nada na nossa vida. E foi a partir desse momento que as coisas começaram a ser mais, assim, fluidas, né? E é isso, eu vejo que eu sou uma pessoa muito sortuda, como o meu processo de contar pra minha família foi tranquilo. E eu sei que para algumas pessoas é muito difícil, porque a família não aceita, porque tem, enfim, é muito conflito familiar. Mas eu acredito que o melhor que a gente pode fazer pela gente é viver da forma como a gente quer e da forma como a gente acredita. Vai ser isso. Do início, no meio e do fim. É só a gente com a gente e mais ninguém. E a cada dia mais eu acredito nisso, que a gente tem que respeitar muita gente e a gente tem que ter muita convicção assim mesmo das nossas coisas e respeitar não só o outro, né? Principalmente respeitar o outro, mas principalmente respeitar a gente. E eu quero deixar uma mensagem pra vocês aí que são mulheres negras, sapatonas, gordas, de diversas maneiras. Vocês são maravilhosas, vocês são potência. Nunca deixe que ninguém desacredite vocês no seu trabalho, a sua estética, os seus pensamentos, o seu modo de ver a vida, só porque você não segue um padrão que é imposto nessa sociedade racista, machista, lesbofóbica, gordofóbica. Vocês são maravilhosas e sempre acreditem nisso. Mulheres negras gordas, lésbicas, que não estão dentro do padrão, que não performam feminilidade, existem. Eu, como mulher lésbica, negra, gorda, que não performa feminilidade, eu resisto. Valeu. Tire seus padrões de cima de mim. Eu, mulher negra, gorda e sapatão, existo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Conta pra gente aqui embaixo como foi o seu processo de aceitação da sua sexualidade, da sua estética. A gente quer muito saber. Continua aqui que o próximo vídeo da playlist é do canal Eita Preta, o canal de duas mulheres negras. Uma é lésbica, a outra é pan. E elas contam de maneira muito divertida um pouco sobre a vida delas lá no canal. Não deixe de se inscrever aqui no canal, seguir a gente nas nossas redes sociais, deixar o seu like, comentar. E esse foi o Marias do Brejo.